Eu acho que o nosso trabalho atual é fazer essa observação em perspectiva sobre o comportamento atual, é tentar entender na linha do tempo o que mudou no comportamento do ser humano, o que mudou no comportamento do jovem, e aí sim a gente consegue ter alguma expectativa para o futuro, mas sempre na linha do exponencial e de um longo, mas mais curto prazo. Né? Sem pensar em muito longo prazo. Exatamente. E eu acho, Sérgio, que tem uma questão que é fundamental, que toda a sua experiência ocorre no momento presente. A sua dinâmica e o seu entendimento do que você gosta ou não, ele está envolto num presente um pouquinho passado e um pouquinho futuro. Né? Então, o consumidor ele não vai conseguir te falar alguma coisa daqui a 20 anos para frente. Né? Então, você precisa fazer o quê? Trazer essa lógica, né, computacional para ela ajudar a trazer para você um cenário preditivo. E ao mesmo tempo entender quem é esse elemento único, quem é esse ser único que atende o prazer pessoal de cada indivíduo e fazer com que essa lógica única de realização ela se torne pública. Né? Porque normalmente as emoções são privadas e as razões são públicas. Então é fazer com que essa emoção privada encontre uma sociedade aberta o suficiente para ela se tornar pública. Para ela ser uma dinâmica social agradável e para a pessoa não ser tímida de expressar as suas emoções publicamente. Porque hoje em dia a gente vê cada vez mais as pessoas expressando somente as suas razões. E essa sua razão vem por meio de uma máscara, vem por meio de um personagem, vem por meio de uma lógica social. Então, na hora que a empresa conseguir fazer com que essa dinâmica emocional se torne facilmente pública, seja aceita, aí sim, aí nós vamos ter indivíduos que se realizam com aquela experiência que ela vai ter com um produto ou com um serviço. Bacana. Tem mais uma pergunta aqui que chegou para a gente. O pessoal está bastante interessado em discutir questões ligadas à comunicação. Essa é a pergunta do Ricardo Vilaça. Eles perguntam o que a Bel e o Lucas acham sobre o nível da qualidade da comunicação dos cidadãos brasileiros, que hoje tem que escrever mais pelos aplicativos. O que vocês acham? É uma pergunta que, né, de uma certa forma, volta àquela questão de mudanças, né, de como que as novas mídias têm impactado no comportamento dessas audiências. E aí, de novo, estou eu aqui fazendo leitura de quem olha, não como espectador, mas é um espectador que vive isso, né? Então, eu acho que a gente está inventando um outro jeito de viver, de escrever e de se comunicar de uma maneira muito interessante, né? Porque assim, se você pega uma comunicação escrita por qualquer meio, você fala assim, pera um pouquinho, isso aqui é um outro hieroglifo, isso aqui tem um outro código, né? Então, eu tenho olhado muito para a comunicação atual como uma outra natureza de código. Né? A língua portuguesa é um código, a língua inglesa, a gente aprende outras línguas porque você aprende aquele código. A criança se alfabetiza quando ela entende o código. Né? E eu acho que a gente está nesse momento, né? No mundo e, sobretudo, em função dessa questão da comunicação por meio das mídias digitais. A gente está escrevendo um outro código. E se a gente não olhar com um olhar de novo de é diferente, é um outro normal, a gente vai criticar, porque eu vou compará-lo ao código que eu conheço, que é mais rigoroso, tem regras mais claras, está pautado num conjunto de premissas que é diferente desta atual. Né? E acho que, se eu pensar do ponto de vista da comunicação, eu não posso achar mais rico nem mais pobre. Eu tenho que olhar para isso como uma outra perspectiva de normal. É um outro código. Exatamente, eu vou muito na sua linha, Bel, e o que a gente vê às vezes é uma segunda ou uma terceira torre de Babel se formando, né? Porque eu tenho lógicas até de comunicação quase tribal, né? São amigos, grupos, são pequenos indivíduos, né, que têm ali uma dinâmica e de razão em cima da palavra, né? Porque a letra tem um significado, a palavra tem um significado, o símbolo tem, o ícone tem, e ela torna quase que um comportamento tribal. Por mais que você fala português, você entra numa dinâmica ali que você não entende. Né? Então é uma desagregação, né? Mas ao mesmo tempo ele busca agregar ali, fazer com que todos aqueles que têm aquele código, né, se sintam pertencentes a uma ideia, a um propósito, né? E o que une as pessoas são propósitos, né? O que une as pessoas são regras claras e lógicas de propósitos e de valores. E a linguagem, né, a forma escrita, falada,
hieroglifada, né, Que desenhada, seja, né, que seja. que vai trazer esse elemento comum de relação entre os indivíduos. Exatamente. E para fechar, eu gostaria de colocar uma pergunta, né, em relação à comunicação das marcas hoje, a interação que as marcas têm com os consumidores hoje. Como que a neurociências, novamente, como que a psicologia, ela pode ajudar as empresas, mais especificamente as marcas, a buscar uma interação mais orgânica, uma maior proximidade, né? Gerar aquilo que a gente chama de engajamento, de um relacionamento mais sustentado com esses consumidores, né, que vocês falaram, que muitas vezes são multifacetados e que muitas vezes acabam, né, rapidamente mudando de gosto, de valor, de estilo, né, até mesmo a sua própria identidade, né, ao longo dos anos. Então, como que os profissionais de neurociências e de psicologia poderiam ajudar as empresas, as marcas, os profissionais a interagir de forma mais orgânica e gerar maior relevância para esses consumidores no momento atual? As neurociências, né, e os estudos neurocientíficos atuais já permitem com que você analise 3 variáveis que são variáveis principais e fundamentais da reação de um indivíduo a um estímulo, que é emoção, memória e atenção. Né? Essas são as 3 variáveis. E, de acordo com a gradação de cada uma delas, a pessoa está entendendo melhor aquele conteúdo, está absorvendo melhor e está se emocionando com aquilo. Quanto mais ela se emociona, mais memória ela gera, geralmente. Né? Aliás, a memória ela é emocional. Emocional, né? A memória é emocional. Emocional, a não ser nas equações de matemática, né? Que tem algumas coisas que, né, é aí pela dor, aprendizagem, né? Não é pelo amor. A aprendizagem é intelectual e emocional, né? Mas a memória... E aí as neurociências, elas conseguem ajudar você a avaliar suas peças de comunicação, consegue avaliar tanto peças dinâmicas quanto estáticas e entender essas variações dessas 3 dimensões e te mostrar de uma forma clara e direta qual pedaço da peça precisa ser melhorado para o consumidor entender melhor a sua mensagem, né? Para ele se apropriar de forma mais condizente com a sua mensagem. E com isso você consegue o quê? Deixar peças mais efetivas. Né? E você tem oportunidade de, por vezes, gastar menos na mídia para conseguir impactar de uma forma efetiva um maior número de consumidores. Olha que interessante, você estava respondendo e eu estava aqui pensando, né? Qual será a diferença de perspectiva de análise que faz a neurociência da perspectiva da psicologia? Porque a perspectiva da neurociência, pelo que eu estou entendendo do que você está falando, ela é sempre no sentido de entender o que aconteceu e como é que eu movo ali. A perspectiva da psicologia é, deixa eu ver de que jeito o ser humano caminha aqui, com a perspectiva de conhecê-lo, não necessariamente de intervir. Né? Mas de conhecê-lo, de descrevê-lo, meio fenomenologicamente. Sim. E aí, olhando para isso, toda a construção da resposta que eu vinha fazendo para a sua pergunta, pegava nessa perspectiva. Né? Então, quando eu penso como é que a gente se move para fazer essa compreensão melhor, eu vou para a perspectiva da psicologia e digo assim, é preciso que a gente entenda melhor aquela frase que está escrita foco no foco do cliente. Ou seja, quem é esse cara? O que mexe com ele? O que ele está movendo? Para onde que ele está indo? E toda movimentação que eu tiver que fazer no meu produto ou na minha marca tem a ver com a resposta que ele está me dando e que eu vou desvelando ao me dispor a compreendê-lo. Ele vai se mover. E aí, todo o consumo se dá da escolha dele para o meu produto. Não é o meu produto goela abaixo nele. Né? Então, ou eu ajudo, ou eu entendo para saber o que eu mudo para chegar mais próximo de quem é ele hoje, amanhã e depois da manhã, ou eu morro com a prateleira cheia. Mas isso, Bel, sem querer prolongar muito, acho que tem outra coisa que a gente precisa avaliar. Esse papo. Da mesma forma que tem uma frase que fala, penso, logo existo. Ou será que deveria ser existo, logo penso? E aí, na hora que a gente conseguir entender o que é isso, talvez a gente entenda o ser humano. Bom, muito bom, muito bom. Então, gostaria de agradecer a audiência. Boa noite a todos. Marisabel, muito obrigado. Eu que agradeço. Lucas, Obrigado. muito obrigado. E eu gostaria que vocês tivéssemos 30 segundos finais de considerações. Que vocês falassem como professores, né, estão muitos anos no curso,
qual a contribuição que o curso de Ciências do Consumo traz para os alunos? Brevemente. Bom, primeiro eu quero agradecer, né, a participação de todos os ouvintes. E o que o curso tem? Eu acredito que o curso vai abrir a mente do aluno, né? O curso vai efetivamente fazer com que o aluno possa pensar de uma nova forma, possa ver uma nova realidade e entender que é possível sim agir de uma forma diferente. Mesmo que esse mercado tenha padrões, mesmo que esse mercado tenha lógicas que já são antigas, é possível agir de uma forma diferente e colher resultados muito melhores. Principalmente quando você coloca o indivíduo como elemento central de todas as suas análises. Principalmente quando você coloca o indivíduo e as suas causas perceptuais e as suas causas de comportamento. E aí sim você vai ter uma interação com ele muito mais real. Que hoje em dia cada vez mais as pessoas querem realidade nas interações. Acabou o momento que as pessoas gostam do cenário, gostam do ator, gostam do artista. O que ele quer ver é o real. E esse curso traz isso para as pessoas, essa abertura de mente, essa abertura de possibilidades, e que ela vai poder tanto ver uma experiência prática de executivos, né, e ao mesmo tempo conhecer um pouco da teoria. Conhecer um pouco dessa teoria grandiosa que é o entendimento do consumidor, tanto da psicologia quanto das neurociências. Também quero agradecer a possibilidade de estar aqui e contar um pouquinho, muito rapidamente, daquilo que eu tenho vivido nesses anos todos junto com os meus alunos. Eu sempre começo a minha disciplina dizendo para eles, esse é um espaço em que a gente vai se conhecer, né? A gente vai ser sujeito de si mesmo. E a partir do momento que você aumenta o conhecimento que você tem sobre você e sobre as diversas perspectivas da psicologia, de entender uma parte de você, você começa a entender a complexidade do ser humano. E vai se habilitando a utilizar essa ou aquela metodologia, essa ou aquela abordagem da psicologia para poder interferir em algum momento, de forma ética, no comportamento de consumo em relação àquilo que você estiver trabalhando. Mas é sempre na perspectiva sua, né? Conheça-se, né? Se faça sujeito de si mesmo, que você melhora a sua capacidade de compreender o outro. Então fica esse convite aí para todos nós. Então é isso aí, pessoal. Boa noite. Obrigado a todos.